Bom dia, meu irmão, minha irmã. Mais um dia maravilhoso de Deus para a tua vida e para a minha vida. O que Deus quer falar com você, conosco, nesse dia, é algo que um dia desse Deus me ensinou. E me ensinou quando eu fui orar para uma pessoa e depois eu fui para a palavra. Eu falei, Deus, me mostra na palavra como é que isso funciona. Chegou uma pessoa que pediu oração, falou assim para mim, pastor, ora por mim. Eu falei assim, você tem algum pedido específico? Ela falou assim, não, apenas ore por mim. Aí eu falei, então amém. Quando eu coloquei a mão na cabeça dessa pessoa, Deus falou para mim, Deus falou assim para mim, faça essa oração. E eu comecei a orar e Deus falou assim para mim, para eu falar para ela, pede-me para eu te mostrar qual é o fim da sua jornada, se você se mantiver nesse caminho. Essa foi a minha oração. Ela até abriu os olhos assim, tipo, já acabou? Eu falei assim, já. Deus está falando para você, minha irmã, para você pedir para Ele te mostrar como que vai terminar essa caminhada sua se você se mantiver desse jeito. Deus está querendo te mostrar, irmã, como que você vai terminar essa jornada se você fizer essa escolha que você está querendo fazer. Ou você já fez. Eu falei, eu não sei se você está prestes a fazer uma escolha ou se você já fez essa escolha. Deus está querendo te mostrar como que essa jornada, essa caminhada vai terminar. E ela ficou assim espantada. Falei, amém? Ela, amém. E foi embora. Eu saí dessa oração mexido com isso. Eu nunca tinha pensado dessa maneira, eu nunca tinha percebido dessa maneira. E eu falei assim, Deus, no outro dia eu estava na igreja orando em línguas, eu falei assim, Espírito Santo, me ensina algumas coisas a respeito disso, porque eu sei que foi muito de Deus e foi muito impactante para mim, como foi para ela também. E Ele me mostrou através da vida de Pedro, que Deus Ele faz isso, porque um dos atributos de Deus é a onisciência, ou seja, Ele sabe de todas as coisas em todos os tempos, antes, agora e no futuro. Passado, presente e futuro estão na mão de Deus. E como é que funciona então? Deus, Ele fala uma palavra para mim, Ele fala assim, Marcelo, o que eu tenho para você é que você entre na porta A. Mas tem também a porta B, Z, Y, X, tem todas as portas. A minha para você é a A. Mas você, por causa do seu livre-arbítrio, você tem o direito de entrar por qualquer porta que você quiser. E aí Ele começou a me ensinar a respeito disso. Quando você entra na porta A, deixa eu te mostrar o final. O final está aqui, segunda palavra. Quando você entra na porta B, ou Z, ou T, eu também tenho condições de te mostrar o final, Marcelo. E é isso, meu irmão, minha irmã, que Deus quer que você saiba e que você tenha entendimento a respeito disso. Para quê? Bem, eu estou indo nesse caminho aqui, Deus me mostra como é que vai terminar esse caminho. Como que vai terminar assim? Deixa eu te dizer a respeito do meu casamento. Foi algo marcante na minha vida. Por quê? Eu trabalhava no escritório, eu desci do escritório e fui em direção a uma joalheria aqui da cidade. Eu estava indo para eu escolher uma aliança para eu ficar noivo. No meio do quarteirão, eu escutei uma voz dentro de mim falando assim, você tem certeza do que você vai fazer? Você tem certeza que ela é a pessoa escolhida para você, Marcelo? Eu parei e falei assim, Deus, espera aí, agora que você vai me falar isso? Ele falou assim, agora é a última hora para eu te falar isso. Você nunca me perguntou se realmente é essa pessoa que eu escolhi para você. Você a escolheu para si. Eu falei, Deus, ele falou assim, não é ela. Eu abençoo, mas não é ela que eu escolhi para você. Eu tenho uma outra pessoa para você, Marcelo. Eu falei, Deus, dei a meia volta. Eu poderia continuar, mas eu falei, Deus, isso foi em 2004. Eu dei a meia volta e falei, Deus, então amém. Orei mais um pouco, procurei conversei com essa moça que estava para ficar noiva, que nós íamos ficar noivos. E eu comentei com ela, ela também é uma mulher de Deus. Falei, vamos orar? Ela falou assim, vamos. Nós oramos e 15 dias depois, realmente, nós não temos certeza. E se Deus falou assim, eu aceito essa palavra. E nosso relacionamento terminou. E Deus depois me mostrou quem era a pessoa para estar do meu lado. E hoje eu entendo
que se não fosse a Thelma que estivesse ao meu lado, certamente muita coisa do que eu estou vivendo com Deus, eu não estaria vivendo. Ah, mas a outra pessoa é uma mulher de Deus, que certamente tem um homem de Deus para se casar com ela. Não sei se já se casou ou não, mas eu sei que quem era para mim, a escolha de Deus para mim, a porta certa de Deus para mim, era a Thelma. Por isso eu tenho vivido o que eu tenho vivido. É isso que eu quero que você saiba, que você tem o direito, meu irmão, de saber o fim da jornada, o fim da caminhada, dependendo do caminho que você escolheu. Eu falei, Deus, eu quero a palavra, me mostra na palavra. Ele me mostrou aqui no texto, aqui em Mateus, no capítulo 26, um texto tão conhecido, quando Jesus falou para Pedro, Pedro, você vai me negar? Ele falou assim, que negar o quê? Por você eu dou minha própria vida. Ele falou, tá bom, Pedro. Capítulo 26, verso 31, diz assim, então Jesus lhe disse, essa noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo, que nesta mesma noite, Pedrão, antes que o galo cante, você mesmo, Pedro, você vai me negar 1, 2, você vai me negar 3 vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Meu irmão, isso daqui, o dia que Deus clareou, trouxe luz para mim, iluminou isso daqui para mim, eu falei, Jesus, quantas vezes eu já tive a atitude de Pedro? Graças a Deus que no meu casamento não, mas em outras áreas da minha vida, quantas vezes eu tive atitudes de Pedro? Que Deus falando assim, Marcelo, esse caminho que você está andando não vai terminar bem. Que é isso que não vai terminar bem? O quê? Eu estou te servindo, eu estou fazendo, eu estou acontecendo. Meu irmão, quantas vezes nós temos a mesma situação de Pedro, estamos na mesma situação de Pedro. Não, eu sou de Jesus, eu faço as coisas de Jesus. Não, Jesus, não é nada disso. Aqui era como se Jesus estivesse falando, Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Do jeito que você está, do jeito que a tua carne está, Pedro, do jeito que a tua alma está, Pedro, deixa eu te contar como é que vai terminar essa história. Você vai me negar. Pedro poderia ter parado e falado assim, Jesus, que é isso que você está me falando? Ele falando assim, Jesus ia falar, Pedro, do jeito que você está andando, deixa eu te falar como essa jornada vai terminar. Você vai me negar. Pedro poderia falar assim, Jesus, então para tudo. O que está de errado de mim? Por que eu vou te negar? Por que essa jornada vai terminar mal? Pedro poderia ter tido essa atitude. Como eu, graças ao amor de Deus, eu tive a atitude, Jesus, então não é ela? Não. Então amém, então eu vou parar. Quantas vezes nós pagamos para ver? Quantas vezes nós teimamos? Não, eu vou continuar. E Deus está falando, não faz isso. Ele não proíbe, ele só fala, não faz isso. Ele não aparece na frente, põe um anjo na frente e fala assim, para. Ele não faz isso, ele fala, não faz isso. Não faz isso. Muda o teu trajeto, muda a tua caminhada, porque senão você vai terminar mal. Meu irmão, Deus, Ele tem condições de mostrar o fim da tua jornada. Para você, não é para mim não. Ele tem condições de mostrar para você como que vai terminar essa caminhada se você se mantiver nesse mesmo passo, nessa mesma disposição, nessas mesmas escolhas e atitudes. Jesus falou para Pedro, Pedro, desse jeitinho, do jeitinho que a tua carninha está, do jeitinho que você é, Pedro, eu te conheço, você é muito valente para umas coisas, mas para outras, Pedro, você é valente com a espada na mão, Pedro, mas diante de uma criada, não foi isso que aconteceu? O que aconteceu aqui? Saíram daqui e já foram para o Getsemane, no versículo 36, em diante aqui fala que eles foram para o Getsemane, e naquela mesma hora, Jesus pegou, foram os 12, Jesus chamou Pedro, João e Tiago e falou assim, vamos comigo vigiar, vamos orar. Gente, eu vou passar por uma opressão, por uma situação muito difícil, eu preciso da intercessão de vocês, eu preciso da ajuda de vocês, vamos orar comigo, vamos vigiar comigo. Pedro, vigia, Pedro, ora, Pedro, senão você vai me negar, Pedro. Eu já te falei, você está achando que você dá conta. Meu irmão, você acha que você dá conta? Você acha que você consegue sozinho?
Você acha que, não, eu vou assim, eu aprendi assim, é desse jeito que eu vou. É desse jeito que as coisas são comigo. Você acha que vai terminar bem essa caminhada? Com Pedro foi da mesma situação. Jesus falou assim, Pedro, vamos orar. Quando Jesus voltou, adiantando-se um pouco, Jesus prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, os achou dormindo, e disse para Pedro, então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, Pedro, o teu espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pedro, o teu problema é a carne, o teu problema é o temperamento, o teu problema é a tua alma, são as tuas emoções, Pedro. O teu espírito está pronto, Pedro. O teu, Marcelo, está pronto. Se você já entregou sua vida para Jesus, se você já se batizou nas águas e fez uma aliança com Ele, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o teu espírito está pronto. Agora toma cuidado com a tua alma, toma cuidado com a tua carne, porque ela é fraca para as coisas de Deus. Ela não quer as coisas de Deus, ela quer as coisas que ela está acostumada a viver. Pedro, você acha que dormindo você vai prevalecer? Você acha, Pedro, que dormindo você vai prevalecer? Você acha, Pedro, que essa jornada vai terminar bem? Você dormindo? A Bíblia diz que Jesus saiu de novo para orar, e voltando-se achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos e vamos, eis que o traidor se aproxima. Deixa eu te dizer algo que Deus me ensinou aqui. Quando eu durmo, o traidor se aproxima sem eu ver. Quando eu durmo, o inimigo se aproxima de mim sem eu ver. Mas se eu estiver orando e vigiando, com os olhos abertos e com o coração aberto, para ouvir a palavra de Deus, para receber as coisas de Deus, quando o traidor se aproximar, quando o inimigo se aproximar, você pode ter certeza que eu vou vê-lo de longe, porque os meus olhos estarão abertos. A oração vai me manter ativo, vai me manter vigilante. Pedro, Marcelo, você está dormindo ou está acordado, vigiando e orando? Daqui 2 minutinhos nós voltamos para continuar nessa jornada, nessa tristeza, nesse choro de Pedro. Amém?